A noite caía, quando dois idosos surgiram na porteira, exaustos e famintos. O peão estava prestes a mandá-los embora, mas a enfermeira correu para ajudá-los. Ninguém imaginava que aqueles dois guardavam um segredo. Tiago largou o cadeado do portão e virou-se assustado. Ali, agarrada às grades de ferro da fazenda Vale do Sol, estava uma mulher que parecia ter atravessado o inferno. Cabelos grisalhos desgrenhados, roupas rasgadas cobertas de poeira, mãos trêmulas segurando as barras como se fossem a última esperança da vida dela. Ao lado, um homem curvado tentava ampará-la, mas mal conseguia se manter em pé. "Socorro!" A voz da idosa saiu fraca, rouca. "Por favor, só até o dia amanhecer. A gente promete ir embora." Tiago sentiu o coração apertar. Mas trabalhar naquela fazenda significava uma coisa: obedecer Marcelo Fontes. E Marcelo tinha uma regra de ouro: nenhum estranho pisava ali, nunca. O peão abriu a boca para recusar quando a mulher soltou as grades e desabou no chão de joelhos, levantando uma nuvem de poeira seca. "Tiago, sai da frente!" Luana apareceu correndo do alojamento dos funcionários, a bolsa de primeiros socorros já na mão. A enfermeira contratada para cuidar da saúde dos trabalhadores da fazenda tinha apenas 1 ano ali. Mas Tiago já conhecia aquele olhar determinado. Ela não ia aceitar um não. A jovem se ajoelhou ao lado da idosa e colocou a mão na testa dela. Arregalou os olhos. "Febre altíssima. Essa mulher está desidratada, Tiago. Ela pode morrer se a gente não fizer nada." "Luana, você sabe que o Marcelo..." "Eu não estou perguntando para o Marcelo." A enfermeira explodiu, virando-se para ele com fúria nos olhos. "Estou perguntando para você. Vai deixar 2 pessoas morrerem na porta só porque tem medo de patrão?" O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração ofegante da idosa. Tiago olhou para o rosto dela, para as rugas profundas marcadas pelo sofrimento, para os lábios rachados, para as mãos calejadas de quem trabalhou duro a vida inteira. Então olhou para o velho ao lado dela, que segurava a mão da esposa com uma delicadeza que partiu o coração do peão. Aquele homem a amava, dava para ver, e estava apavorado de perdê-la. "Tá bom." Tiago respirou fundo e abriu o portão. "Mas só até amanhecer. Depois vocês vão embora antes do patrão chegar." O alívio que inundou o rosto do velho foi tão intenso que ele começou a chorar ali mesmo, ainda de pé, segurando a mão da esposa desacordada. Obrigado, meu filho. Deus vai te abençoar." Luana e Tiago carregaram a mulher até o antigo galpão, nos fundos da propriedade, um lugar que ninguém mais usava desde que construíram os alojamentos novos. O velho os seguia cambaleando, arrastando uma sacola de pano rasgada, que parecia conter tudo o que eles possuíam no mundo. Dentro do galpão, Luana estendeu alguns cobertores velhos no chão e deitou a idosa com cuidado. Tirou do kit de primeiros socorros soro caseiro, compressas e um termômetro. "Como é o nome dela?" Luana perguntou enquanto colocava a compressa na testa da paciente. "Clara, Dona Clara." O velho se ajoelhou ao lado da esposa, acariciando o rosto dela. "E eu sou Valdir." "Seu Valdir, quantos anos a senhora tem?" "Mais de 70, mas sempre foi forte. Sempre." A voz dele falhou. A gente só precisava chegar aqui. Era tão importante." Tiago franziu a testa. "Chegar aqui? Por que aqui?" Valdir abriu a boca para responder, mas Clara gemeu baixinho e abriu os olhos. Estava desorientada, o olhar perdido varrendo o teto do galpão. Luana segurou a mão dela. "Calma, a senhora está segura agora. Meu nome é Luana, sou enfermeira. Vou cuidar da senhora, tá bom?" Foi então que aconteceu. Clara virou a cabeça devagar e fixou o olhar em Luana. Os olhos da idosa, cansados e embaçados pela febre, se arregalaram de repente. Ela levantou a mão trêmula e tocou o rosto da enfermeira, os dedos deslizando pela bochecha como se estivesse tocando algo sagrado. "Minha filha." A voz saiu em um sussurro sufocado. "Minha menininha,
Eu te encontrei. Luana ficou paralisada. O quê? Meu Deus! Valdir levantou-se de um pulo, cambaleando até ficar ao lado de Luana. Ele olhou para a enfermeira como se estivesse vendo um fantasma, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Clara, será que... A cicatriz. Clara tentou se levantar, desesperada. Deixa eu ver, por favor. Deixa eu ver tuas costas. Senhora, a senhora precisa descansar. Está delirando. Luana tentou empurrá-la gentilmente de volta para o chão, mas Clara agarrou o braço dela com uma força surpreendente. Por favor, só olha. Tem uma marca, uma cicatriz grande, do lado esquerdo das costas. Tem! O sangue gelou nas veias de Luana. Ela tinha aquela cicatriz. Sempre teve. Uma marca estranha, grande, em formato irregular, do lado esquerdo das costas. Os médicos nunca souberam explicar direito. Disseram que podia ser de nascença ou de algum acidente que ela não se lembrava. Luana sempre achou que era só uma marca de nascença. Com as mãos tremendo, ela virou-se de costas, levantou a blusa e abaixou um pouco a alça do sutiã. O silêncio que caiu no galpão foi ensurdecedor. Clara soltou um grito que não era de dor, mas de algo muito mais profundo. Era o grito de uma mãe que acabou de reencontrar um pedaço arrancado da própria alma. Valdir caiu de joelhos, soluçando tão alto que Tiago deu um passo para trás, assustado. É ela! Valdir! É ela! Nossa filha! Clara tentou se levantar de novo, mas o corpo não obedeceu. Ela estendeu os braços trêmulos na direção de Luana. Minha menina, minha menininha. Depois de tanto tempo, Luana virou-se devagar, baixando a blusa. O rosto dela estava branco. Eu não entendo. O que a senhora está falando? Você foi roubada de nós. Valdir conseguiu falar entre os soluços, a voz quebrada pela emoção. Quando você era só um bebê, roubaram você e a gente nunca mais viu. Isso não faz sentido. Luana deu um passo para trás, a respiração acelerada. Eu fui adotada, mas meus pais biológicos, eles me abandonaram. Não! Clara gritou com uma força que não parecia possível vindo daquele corpo frágil. A gente nunca te abandonou. Nunca. Tiraram você de mim, arrancaram você dos meus braços. Tiago estava completamente perdido, olhando de um para o outro. Gente, espera, calma. Isso tudo pode ser coincidência. Mostra tuas costas de novo. Valdir levantou-se trêmulo e caminhou até Luana. Os olhos dele estavam vermelhos, mas havia uma certeza absoluta naquele olhar. Por favor, só mais uma vez. Luana, ainda em choque, virou-se de novo. Valdir observou a cicatriz por longos segundos. Então, ele levantou a própria camisa surrada e virou as costas. Luana cobriu a boca com as mãos. Ali, do lado esquerdo das costas de Valdir, estava uma cicatriz idêntica. Mesma posição, mesmo formato irregular, como se tivessem sido marcados pela mesma coisa. Clara tem também, Valdir disse baixinho. Todos nós três, sempre tivemos. É uma marca de nascença que passa de geração em geração na família dela. Rara. Os médicos disseram que só acontece em 1 a cada 1.000.000 de pessoas. As pernas de Luana falharam. Ela caiu sentada no chão, tremendo da cabeça aos pés. Quem são vocês? Foi Clara quem respondeu, a voz fraca, mas carregada de uma dor que parecia eterna. Nós somos seus pais. E essa fazenda que hoje pertence ao Marcelo Fontes, ela foi nossa. Até o dia em que ele roubou tudo, incluindo você. Tiago sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Do lado de fora do galpão, o som de um carro de luxo chegando quebrou o silêncio da noite. Vozes altas, passos firmes. Marcelo Fontes tinha voltado para a fazenda, e ele não estava sozinho. O motor do carro de luxo silenciou na frente da casa principal. Tiago congelou, o coração disparando no peito. Pela janela empoeirada do galpão, ele viu as luzes dos faróis se apagarem e 3 homens descerem do veículo.
Marcelo Fontes e 2 seguranças. Apaguem a luz! Agora! Tiago sibilou, correndo para desligar a lâmpada fraca que pendia do teto. O galpão mergulhou na escuridão. Luana estava paralisada no chão, ainda processando o que acabara de ouvir. Clara tentava se levantar, mas o corpo fraco não obedecia. Valdir colocou a mão no ombro da esposa, fazendo sinal para que ficasse quieta. Do lado de fora, a voz de Marcelo cortou a noite. Rondaldo, verifica o perímetro. Ontem vi pegadas estranhas perto da cerca dos fundos. Não quero invasores na minha propriedade. Passos pesados começaram a se aproximar. Uma lanterna forte varreu a lateral do galpão, o feixe de luz atravessando as frestas da madeira velha. Tiago puxou Luana para trás de umas caixas empilhadas. Valdir cobriu Clara com o próprio corpo, tentando protegê-la. Ninguém respirava. A lanterna continuou varrendo. Os passos pararam bem na frente da porta do galpão. Tem alguém aí? A voz do segurança era grossa, ameaçadora. Silêncio. O trinco da porta começou a se mover. Tiago fechou os olhos, rezando baixinho. Se fossem descobertos agora, tudo estava perdido. Então, a voz de Marcelo gritou lá da casa. Rondaldo, deixa isso, vem cá, preciso que pegue uns documentos no escritório. O trinco parou. Os passos se afastaram. Tiago soltou o ar que estava prendendo, o corpo inteiro tremendo. Ao lado dele, Luana tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não de medo. Era outra coisa, algo mais profundo, mais doloroso. Vocês precisam me contar tudo. Ela sussurrou na escuridão, a voz embargada. Agora, desde o começo. Valdir ajudou Clara a sentar encostada na parede. O velho se acomodou ao lado da esposa, segurando a mão dela. Quando começou a falar, sua voz tremia, mas havia uma firmeza nascida de décadas de dor acumulada. Essa fazenda pertenceu à família da Clara por 3 gerações. O pai dela, o avô, o bisavô, todos trabalharam essa terra. Quando o pai dela morreu, a gente herdou tudo. A casa, os pastos, o gado, as plantações. Era uma vida simples, mas era nossa. Clara apertou a mão do marido, as lágrimas silenciosas escorrendo pelas rugas profundas. Um dia, apareceu um advogado jovem oferecendo ajuda. Disse que tinha processos tributários antigos que podiam tomar a fazenda se a gente não resolvesse logo. A gente ficou apavorado. Não entendia nada de lei, de papel, de nada disso. Então confiamos nele. Marcelo Fontes. Tiago disse baixinho e Valdir assentiu. Ele era educado, bem vestido, parecia honesto. Trouxe pilhas de documentos, explicou tudo de um jeito que parecia fazer sentido. Disse que precisava de algumas assinaturas para regularizar a situação. Eu assinei. Assinei tudo, sem ler direito, porque eu confiei. A voz de Valdir quebrou. Ele passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas que insistiam em cair. Semanas depois, descobrimos a verdade. Os documentos não eram para regularizar nada. Eram transferências de propriedade. Marcelo tinha falsificado testemunhos, forjado dívidas que nunca existiram, criado um cenário perfeito para roubar tudo legalmente. Quando a gente percebeu, já era tarde. A fazenda estava no nome dele. Luana cobriu a boca, sufocando um soluço. Tiago cerrou os punhos, a raiva fervendo dentro dele. Mas vocês não lutaram? Não tentaram provar que foi fraude? Tentamos. Clara finalmente falou, a voz fraca, mas carregada de uma dor antiga. Procuramos advogados, fomos na polícia, na justiça, mas Marcelo tinha conexões, dinheiro, poder, e nós não éramos ninguém. Só 2 roceiros sem estudo. Ninguém acreditou na gente. Então ele nos ameaçou. Valdir continuou. Disse que se a gente não parasse de criar problemas, ele ia inventar crimes para nos prender. Ia destruir nossa reputação. Mas a gente não desistiu. Não podíamos. Aquela terra era tudo que a gente tinha. O velho parou, respirando fundo. O que veio a seguir saiu em um sussurro tão doloroso que Tiago sentiu o peito apertar. Foi quando você nasceu.
Luana ergueu os olhos, as lágrimas embaçando a visão. Nós estávamos morando numa casinha emprestada na cidade, tentando juntar dinheiro para continuar lutando na justiça. Você era um bebê perfeito, pequenina, com aqueles olhinhos curiosos, sempre sorrindo. Era a única alegria que a gente tinha naquele inferno. Clara começou a chorar abertamente agora, o corpo todo tremendo. Um dia, eu saí para trabalhar de diarista numa casa. Valdir tinha ido buscar serviço numa fazenda vizinha. Deixamos você com a vizinha, a dona Eunice, uma senhora que a gente conhecia há anos. Quando voltamos no fim do dia, a voz de Clara falhou completamente. Foi Valdir quem terminou, cada palavra arrancada da alma. Você tinha sumido. A dona Eunice estava desmaiada no chão. Disseram que ela teve um mal súbito e desmaiou, e quando acordou, você não estava mais lá. A polícia investigou, mas nunca acharam nada. Nenhuma pista, nenhuma testemunha. Você simplesmente desapareceu. Mas a gente sabia, Clara disse entre soluços. A gente sabia que tinha sido ele. Marcelo. Era a vingança perfeita. A gente tinha tirado a paz dele com os processos, então ele tirou nossa razão de viver. Luana estava tremendo violentamente agora. Tiago colocou a mão no ombro dela, tentando oferecer algum conforto, mas não havia palavras para aquilo. Procuramos você por anos, décadas. Fomos em todos os orfanatos, em todas as casas de adoção, em todas as cidades vizinhas. Gastamos cada centavo que conseguíamos. Perdemos a saúde, perdemos tudo, mas nunca perdemos a esperança de te encontrar. Como vocês sabiam que eu estava aqui? Luana conseguiu perguntar entre as lágrimas. Valdir tirou do bolso da calça um papel amassado e dobrado dezenas de vezes. Abriu com cuidado e entregou para Luana. Era uma foto antiga, desbotada. Mostrava uma mulher jovem segurando um bebê. Uns meses atrás, a gente estava numa cidade a 3 horas daqui, ainda procurando. Encontramos uma mulher numa feira, vendendo verduras. Era a dona Eunice. Ela estava muito velha, doente. Quando me viu, começou a chorar. Disse que não aguentava mais carregar o peso da consciência. Ela confessou tudo, Clara continuou. Disse que Marcelo tinha pagado ela para drogar o chá que tomou comigo naquele dia. Ela desmaiou de verdade, mas foi proposital. Quando acordou, você já tinha sido levada. Marcelo tinha pagado alguém para te pegar e te deixar num orfanato longe, com documentos falsos dizendo que você tinha sido abandonada. A dona Eunice guardou a culpa por décadas. Antes de morrer, ela nos deu essa foto e nos contou que conseguiu descobrir para onde você tinha sido levada. Orfanato Santa Rita, na capital. Fomos até lá, eles tinham registros antigos. Descobrimos que você foi adotada por um casal que te criou com o nome Luana. A enfermeira olhou para a foto. Era ela. Aquele bebê era ela. Conseguimos rastrear seus documentos, seus empregos, até descobrir que você estava trabalhando aqui, na fazenda que Marcelo roubou de nós. Valdir riu sem humor. O destino tem um jeito estranho de fechar os círculos, não tem? Viemos aqui para fazer 2 coisas, Clara disse, limpando as lágrimas. Te encontrar e confrontar Marcelo com a verdade uma última vez. A gente não quer mais a fazenda, a gente só quer justiça. E nossa filha de volta. Luana não conseguia mais segurar. Ela se jogou nos braços de Clara, soluçando como nunca tinha chorado na vida. A idosa a envolveu com força, acariciando os cabelos da filha, que passou décadas procurando. Valdir abraçou as duas, chorando junto. Tiago virou o rosto, limpando as próprias lágrimas. Mas algo dentro dele mudou naquele momento. Não era mais sobre esconder 2 pessoas até o amanhecer. Era sobre fazer a coisa certa, sobre enfrentar a injustiça, sobre dar a essa família o que lhes foi roubado. Eu vou ajudar vocês, ele disse a voz firme. Vou ajudar a provar tudo. Vou... Crack! A porta do galpão se escancarou violentamente, batendo contra a parede.
A luz de uma lanterna potente invadiu o espaço, cegando todos, e na entrada, com um sorriso gelado no rosto, estava Marcelo Fontes. "Então é aqui que vocês estavam se escondendo", ele disse devagar, a voz calma e perigosa. "Que reuniãozinha emocionante. Quase me fez chorar." Atrás dele, os dois seguranças bloqueavam a saída. "Rondaldo, Bruno, tirem esses invasores da minha propriedade, agora!" A luz da lanterna cortou a escuridão do galpão como uma lâmina afiada. Marcelo Fontes avançou devagar, os passos ecoando no chão de terra batida. Atrás dele, Rondaldo e Bruno bloqueavam a única saída, os braços cruzados sobre o peito largo. "Sabe o que eu mais amo na tecnologia moderna?" Marcelo ergueu o celular mostrando a tela. Era a imagem de uma câmera de segurança. No vídeo granulado, dava para ver perfeitamente Tiago e Luana carregando Clara para dentro do galpão horas antes. Câmeras infravermelhas. Captam movimento mesmo no escuro. Quando vi dois invasores entrando na minha propriedade, eu sabia que tinha que investigar pessoalmente. Tiago deu um passo à frente, colocando-se entre Marcelo e os outros. "Eles não são invasores, são... Eu sei quem eles são." Marcelo interrompeu, a voz gelada. Ele caminhou até ficar cara a cara com Valdir, analisando o rosto enrugado do velho com um sorriso cruel. "Vicente Valdir Santos, Clara Amélia Santos, os fantasmas do passado que eu achei que tinham sumido para sempre. Você se lembra da gente?" Valdir disse, a voz tremendo de raiva contida. "Como eu esqueceria? Vocês foram meu primeiro grande projeto, minha obra-prima." Marcelo riu, sem nenhum traço de arrependimento. Dois roceiros ignorantes, donos de uma fazenda valiosa, que não faziam a menor ideia de como administrar. Foi tão fácil tirar isso de vocês que eu quase senti pena. Quase. Clara tentou se levantar, apoiando-se na parede. Os olhos dela brilhavam de fúria, mas o corpo fraco mal conseguia ficar de pé. "Você não tirou só a fazenda. Você tirou nossa filha." O sorriso de Marcelo vacilou por uma fração de segundo. Ele olhou para Luana, que estava pálida, tremendo ao lado de Tiago. "Ah, então vocês já contaram a historinha emocionante para ela." Marcelo suspirou teatralmente. "Deixa eu adivinhar. Roubaram você de nós, procuramos por décadas, nunca desistimos." Muito comovente. Quase me fez chorar. Quase. "Seu monstro." Luana explodiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você destruiu uma família inteira. Roubou um bebê. Como você dorme à noite?" "Muito bem, obrigado," Marcelo respondeu com frieza. "Em lençóis de seda egípcia de R$1.000, numa cama king size, no quarto principal da casa que eles construíram." Valdir avançou com um rosnado, mas Rondaldo deu um passo à frente, a mão indo instintivamente para o cacetete na cintura. Tiago segurou o braço de Valdir, impedindo-o. "Calma, seu Valdir. Ele quer que você faça isso. Quer ter desculpa para chamar a polícia." Esperto o peãozinho. Marcelo aplaudiu devagar, o som ecoando de forma sinistra. "Mas não esperto o suficiente para manter o emprego. Você está demitido, Tiago. E tem 1 hora para tirar suas coisas daqui." "Eu não me importo com o emprego." Tiago cuspiu as palavras. "Me importo em fazer a coisa certa. E a coisa certa é ajudar essa família a recuperar o que você roubou." "Recuperar?" Marcelo gargalhou, uma risada genuína e assustadora. "Com que provas, campeão? Com a palavra de 2 velhos esfarrapados que aparecem do nada, com documentos que foram legalmente transferidos há décadas? Vocês acham mesmo que alguém vai acreditar nessa história maluca?" "Tem o exame de DNA," Luana gritou. "Posso provar que sou filha deles. Posso provar que você mentiu sobre o abandono." "E daí?" Marcelo deu de ombros. "Isso prova que você é filha deles. Não prova que eu fiz alguma coisa. Bebês desaparecem o tempo todo. Tragédias acontecem. Vocês não têm uma prova sequer me ligando ao sumiço dela." O silêncio que caiu foi devastador, porque Marcelo estava certo. Não havia provas diretas. Apenas a palavra de Eunice, que estava morta. Apenas a suspeita de um casal desesperado. Dona Eunice confessou tudo antes de morrer. Valdir tentou,
a voz desesperada. Ela disse que você pagou ela para drogar o chá, que você planejou tudo. A dona Eunice. Marcelo repetiu lentamente. Uma senhora de 70 e poucos anos que morreu de câncer há alguns meses, delirando de morfina nos últimos dias de vida. Você realmente acha que o testemunho de uma mulher morta, sem nenhuma prova física, vai me condenar? Ele se aproximou de Valdir, os olhos fixos nos dele. Eu sou advogado há 30 anos. Conheço cada brecha, cada detalhe, cada vírgula da lei. E vocês não são nada. Nós somos os verdadeiros donos dessa terra. Clara gritou, com uma força que ninguém esperava que ela tivesse. E a verdade vai aparecer. Pode demorar, pode custar tudo que a gente tem, mas vai aparecer. Marcelo se virou para ela e pela primeira vez havia algo além de arrogância no rosto dele. Havia raiva, raiva verdadeira. Vocês querem saber a verdade? A verdade é que vocês mereciam perder tudo. Vocês eram donos de uma mina de ouro e tratavam ela como se fosse um quintal para plantar mandioca. Desperdiçavam o potencial dessa terra. Eu transformei esse lugar num império. Eu multipliquei o valor disso por 100. Se não fosse por mim, essa fazenda ainda seria um curral de vacas magras. Você não construiu nada, Valdir rosnou. Você roubou e depois fingiu que criou. Ladrão é o que você é, ladrão e sequestrador. A mão de Marcelo se fechou num soco, os nós dos dedos ficando brancos. Por um segundo, parecia que ele ia bater no velho, mas ele respirou fundo e recuou. Rondaldo, Bruno, peguem essas duas pessoas e coloquem para fora da fazenda. Se voltarem, chamo a polícia e registro invasão de propriedade. Entendido. Os seguranças avançaram. Tiago se colocou na frente de Clara e Valdir, os braços abertos. Vocês vão ter que me tirar junto. Sem problema. Rondaldo deu de ombros, estendendo a mão para agarrar Tiago. Esperem! Todos viraram. Luana estava de pé, o queixo erguido apesar das lágrimas que ainda escorriam. Ela encarou Marcelo com uma coragem que ela não sabia que tinha. Você pode expulsar eles, pode me demitir, pode ameaçar, intimidar, usar todo o seu dinheiro e poder para nos calar. Mas tem uma coisa que você não pode fazer. Ela deu um passo à frente. Você não pode apagar a verdade. E a verdade é que você é um ladrão, um mentiroso. Um homem vazio que só tem o que tem porque roubou de gente honesta. O rosto de Marcelo ficou vermelho. Cuidado com o que você fala, mocinha. Difamação é crime. Então me processa. Luana respondeu, a voz firme. Me processa e vamos para tribunal. Deixa um juiz ouvir tudo. Deixa o mundo inteiro saber que tipo de homem você é. Marcelo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez desde que entrara no galpão, ele parecia desconfortável. Foi quando Tiago teve a ideia. Ela tem razão, ele disse devagar, os olhos brilhando. Um processo público, com testemunhas, com investigação. A imprensa adoraria uma história dessas. Dono de fazenda milionária, acusado de roubar propriedade e raptar bebê. Imagina as manchetes. A mandíbula de Marcelo se contraiu. Vocês não têm dinheiro para advogado. Mas eu tenho. Todos viraram para a porta do galpão. Uma mulher estava ali, elegante mesmo no meio da noite. Tailleur cinza, pasta de couro sob o braço, olhos inteligentes que pareciam ver através das pessoas. Ela tinha uns 40 e poucos anos, cabelos pretos presos num coque impecável. Quem diabos é você? Marcelo rosnou. Doutora Beatriz Carvalho, advogada. Ela entrou no galpão com passos firmes, ignorando completamente os seguranças. E vim oferecer meus serviços para o Sr. Valdir, Dona Clara e a senhorita Luana. De graça. Marcelo deu uma risada nervosa. Você não sabe em que está se metendo, doutora. Eu tenho os melhores advogados do estado. Vou destruir vocês no tribunal. Eu sei exatamente em que estou me metendo. Beatriz parou a menos de 1 metro de Marcelo, encarando-o sem piscar. Porque eu trabalhei no seu escritório por 3 anos. Eu dei você forjar documentos, vi você subornar testemunhas.
Vi você arruinar famílias, incluindo a minha. O sangue sumiu do rosto de Marcelo. Você se lembra de Renato Carvalho? Empresário que veio pedir ajuda com um processo trabalhista? Você convenceu ele a assinar papéis, transferindo a empresa para você como garantia do pagamento dos honorários. Quando ele tentou recuperar, você inventou dívidas falsas. Ele perdeu tudo. A dor foi tanta que ele não resistiu e partiu, deixando nossa família destruída. Lágrimas brilharam nos olhos de Beatriz, mas a voz dela não vacilou. Ele era meu pai, e eu passei os últimos 15 anos me tornando advogada para um dia ter a chance de te derrubar. Hoje, essa chance chegou. O silêncio no galpão era absoluto. Até os seguranças estavam paralisados. Marcelo recuou um passo, a máscara de arrogância finalmente rachando. Você não tem provas de nada disso. Tenho. Beatriz bateu na pasta. Cópias de documentos que você acha que destruiu. Gravações de conversas. Nomes de 23 famílias que você arruinou da mesma forma. E agora tenho testemunhas vivas dispostas a falar. Ela se virou para Clara, Valdir e Luana. Se vocês toparem lutar, eu luto com vocês. Até o fim. Clara começou a chorar. Valdir segurou a mão da esposa, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Luana olhou para os pais biológicos, depois para Beatriz, depois para Tiago. E pela primeira vez, desde que descobrira a verdade, ela sentiu algo além de dor, sentiu esperança. A gente topa. Luana disse, a voz firme. A gente luta. Marcelo deu 2 passos para trás, o rosto contorcido de raiva e medo. Vocês vão se arrepender disso, todos vocês. Eu tenho conexões, tenho poder. Vou destruir cada um de vocês. Pode tentar. Beatriz abriu um sorriso frio. Mas dessa vez, você não está lutando contra gente indefesa. Está lutando contra alguém que conhece todas as suas táticas, porque eu aprendi com você. Marcelo olhou ao redor, para os rostos determinados que o encaravam. Pela primeira vez em décadas, ele estava encurralado. E ele sabia disso. Saiam da minha propriedade. Agora. Ele cuspiu as palavras e saiu do galpão, os seguranças correndo atrás dele. Quando o som do carro se afastou, Valdir caiu de joelhos, soluçando. Clara o abraçou, chorando junto. Luana se juntou a eles, e pela primeira vez a família estava unida. Tiago olhou para Beatriz. Como você sabia que eles estavam aqui? Eu não sabia, ela respondeu. Mas tenho monitorado Marcelo há anos. Quando ouvi que ele voltou correndo para a fazenda no meio da noite, soube que tinha algo acontecendo. Vim investigar. E agora? Tiago perguntou. Beatriz olhou para a família abraçada, depois de volta para ele. Agora, a gente vai à guerra. O amanhecer trouxe uma luz dourada sobre a fazenda Vale do Sol. Mas dentro do pequeno escritório da doutora Beatriz na cidade, a atmosfera era de guerra iminente. A mesa estava coberta de documentos, fotos antigas e anotações rabiscadas às pressas durante a madrugada. Luana segurava uma xícara de café frio, os olhos vermelhos de uma noite sem dormir. Clara estava deitada num sofá improvisado, finalmente descansando depois que Beatriz insistiu. Valdir sentava ao lado da esposa, acariciando os cabelos grisalhos dela com ternura infinita. Tiago encostava na parede, os braços cruzados, observando tudo com atenção. Precisamos ser estratégicos. Beatriz espalhou documentos na mesa. Marcelo não é idiota. Neste exato momento, ele está apagando rastros, pressionando testemunhas, preparando sua defesa. Temos uma janela pequena antes que ele consolide tudo. O que a gente faz primeiro? Luana perguntou, a voz rouca de cansaço. DNA. Beatriz foi direta. É a única prova física incontestável que temos. Preciso que vocês 3 façam o exame hoje. Tenho um laboratório de confiança que pode acelerar o resultado. E sobre a fazenda? Valdir se levantou, caminhando até a mesa. Como a gente prova que ele roubou? Beatriz puxou uma pasta velha, cheia de papéis amarelados.
Aqui está a escritura original da fazenda, registrada no nome do pai de Dona Clara. Depois tem a transferência oficial para o nome de Marcelo. Eu já pedi perícia grafotécnica nas assinaturas. Se conseguirmos provar falsificação, a gente recupera tudo. Tiago completou, os olhos brilhando. Não é tão simples. Beatriz suspirou. Mesmo com falsificação comprovada, Marcelo vai alegar boa-fé, prescrição, posse consolidada. São décadas de propriedade dele. O processo vai ser longo, caro e brutal. Quanto tempo? Luana perguntou. Anos, talvez 5, 6 anos até decisão final. O silêncio pesado caiu sobre a sala. Valdir olhou para Clara, que dormia fragilmente no sofá. A esposa estava visivelmente doente, enfraquecida. Anos ela não tinha. Então a gente vai perder, Valdir sussurrou, a voz quebrada. Mesmo provando tudo, a gente não vai viver para ver justiça. Não. Luana bateu a xícara na mesa, derramando café. Não vamos desistir agora. Tem que ter um jeito mais rápido. Beatriz mordeu o lábio, hesitante. Tem uma possibilidade, arriscada, muito arriscada. Fala, Tiago se aproximou. Se conseguirmos provar que Marcelo cometeu crime de falsificação ideológica e sequestro, ele pode ser preso preventivamente enquanto responde ao processo. Com ele preso, os bens dele são bloqueados, incluindo a fazenda. Aí sim conseguimos reversão rápida. Mas para isso precisamos de prova do sequestro. Luana fechou os olhos. E a única testemunha morreu. Não necessariamente. Beatriz abriu o notebook. Dona Eunice confessou a vocês antes de morrer, certo? Alguém mais ouviu? Tem algum registro? Valdir balançou a cabeça. Foi só eu e Clara, ninguém mais. Merda. Beatriz esfregou o rosto. Então é a palavra de vocês contra a dele. Não basta. Foi quando Tiago teve uma ideia. E se a gente fizesse ele confessar? Todos olharam para ele. Como? Beatriz perguntou. Ontem à noite, no galpão, ele admitiu tudo. Disse que roubou a fazenda, que foi fácil demais. Ficou se gabando. Mas não gravamos nada, Luana apontou. Exato. Mas e se a gente provocasse ele de novo? Só que dessa vez, gravando. Beatriz ficou em silêncio por longos segundos, processando. Isso é tecnicamente legal, se for em local público ou com consentimento de pelo menos uma das partes. Se vocês estiverem conversando com ele e um de vocês gravar sem ele saber, a gravação pode ser usada como prova. Então é simples. Tiago animou-se. A gente volta lá, provoca ele, faz ele admitir tudo de novo, grava e... Ele nunca vai cair nisso. Beatriz cortou. Marcelo é advogado experiente. Ele sabe exatamente o que pode e não pode dizer. Ontem ele se soltou porque estava confiante no território dele, cercado de seguranças. Ele não vai repetir esse erro. A menos que ele pense que já ganhou. Luana disse devagar, os olhos fixos em Beatriz. A menos que a gente faça ele acreditar que desistimos, que estamos indo embora para sempre. Aí ele relaxa. Baixa a guarda. Beatriz inclinou a cabeça, considerando. Você quer encenar uma despedida? Fazer ele pensar que vocês foram embora derrotados? Não encenar. Luana respirou fundo. A gente vai embora, de verdade. Meus pais não podem ficar aqui, não têm onde dormir, não têm dinheiro. Vou levá-los para minha casa na cidade. Mas antes, a gente passa na fazenda para eu buscar minhas coisas. E por acaso, encontramos Marcelo. E eu vou junto, Tiago completou. Também fui demitido. Preciso buscar meu material. A gente finge que está acabado, derrotado, indo embora quieto. Marcelo não vai resistir a esfregar a vitória na nossa cara. E quando ele fizer isso, eu gravo tudo. Luana pegou o celular. No bolso, sem ele ver, Beatriz ficou em silêncio, analisando cada ângulo. Se funcionar, temos prova incriminatória direta. Se falhar, perdemos nossa única chance e ainda alertamos ele para ser mais cuidadoso. Vale o risco. Valdir disse, a voz firme pela primeira vez em horas. É a única chance que temos.
3 horas depois, o carro velho de Luana parava na frente da casa principal da fazenda Vale do Sol. Tiago desceu primeiro, seguido por Luana. Valdir e Clara ficaram no banco de trás, observando tudo em silêncio. O celular de Luana estava no bolso do casaco, gravando. Marcelo apareceu na varanda, segurando uma xícara de café. Ele sorriu ao vê-los. Voltaram para buscar as tranqueiras? Que pena. Eu já tinha mandado jogar tudo no lixo. Luana engoliu a raiva. A gente só quer nossas coisas e ir embora. Embora para onde? Para aquele apartamentinho miserável que você aluga? Marcelo desceu os degraus devagar, saboreando cada palavra. Vai ser apertado com mais 2 velhos, não acha? A gente dá um jeito, Tiago disse entre dentes. Marcelo caminhou até o carro, olhando para dentro. Clara desviou o olhar, mas Valdir o encarou com ódio puro. Ainda com raiva, Valdir? Depois de tantos anos? Marcelo riu. Supera, cara. Você perdeu. Eu ganhei. É a vida. Você não ganhou, Valdir disse baixinho. Você roubou. Roubei? Marcelo se inclinou, apoiando as mãos no teto do carro. Eu conquistei. Peguei algo que estava sendo desperdiçado nas mãos de incompetentes e transformei em ouro. Vocês deveriam me agradecer. Agradecer por você ter roubado nossa filha? Clara finalmente olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. E foi aí que Marcelo cometeu o erro. Talvez fosse a arrogância, talvez fosse a certeza absoluta de que havia vencido. Talvez fosse simplesmente a crueldade que sempre esteve nele. Aquela pestinha, ele riu, genuinamente divertido. Foi a cereja do bolo. Vocês não paravam de me encher a paciência com processos, recursos, reclamações. Eu precisava de algo que quebrasse vocês de vez. E funcionou, não funcionou. Depois que a menininha sumiu, vocês sumiram também. Perfeito. Luana apertou o celular no bolso, a mão tremendo. Continue gravando. Continue gravando. Você realmente mandou alguém pegar ela? Tiago perguntou, fingindo choque. Obviamente. Paguei a velha vizinha para tomar um chazinho especial e dormir umas horinhas. Mandei meu motorista da época buscar a criança e largar em qualquer orfanato longe. Papelada falsa, dizendo que foi abandonada e pronto. Problema resolvido. Você está admitindo que cometeu um crime, Luana disse, a voz controlada. Marcelo deu de ombro. Para quem? Para vocês? Façam o que quiserem com essa informação. Sem provas, é palavra de vocês contra a minha. E quem vocês acham que um juiz vai acreditar? Um empresário respeitado ou uns desesperados tentando dar golpe? Ele bateu no teto do carro 2 vezes. Agora saiam da minha propriedade antes que eu chame a polícia de verdade. Luana ligou o carro com mãos trêmulas. Saíram devagar pela estrada de terra. Só quando estavam longe, fora da vista da fazenda, ela parou o carro no acostamento e desabou a chorar. Conseguimos. Tiago pegou o celular dela, verificando a gravação. Tá tudo aqui. Ele confessou tudo. Valdir e Clara se abraçaram no banco de trás, soluçando de alívio e raiva misturados. Luana pegou o telefone de volta e ligou para Beatriz. Temos a confissão. Do outro lado da linha, a advogada respirou fundo. Então agora a gente vai destruir ele. O envelope pardo tremia nas mãos de Beatriz. 3 dias haviam se passado desde a gravação da confissão de Marcelo, e agora, dentro daquele simples pedaço de papel, estava a prova irrefutável que mudaria tudo. Luana segurava a mão de Clara, que estava sentada numa cadeira do pequeno escritório. Valdir estava atrás da esposa, as mãos nos ombros dela. Tiago encostava na parede, os braços cruzados, o maxilar tenso. Resultado do exame de DNA. Beatriz leu o cabeçalho, a voz controlada, mas emocionada. Seus olhos percorreram as linhas técnicas, os números, os gráficos. Então ela olhou para cima, lágrimas brilhando. Compatibilidade genética entre Clara Santos e Luana Ferreira. 99,9%. Confirmado. Relação materno-filial. Clara soltou um grito e desabou em lágrimas.
Luana caiu de joelhos ao lado da cadeira, abraçando a mãe biológica enquanto chorava descontroladamente. Valdir envolveu as duas, soluçando. Minha filha, minha menininha, agora ninguém pode negar. Você é minha filha. Tiago virou o rosto, limpando as próprias lágrimas. Beatriz precisou sentar, a emoção tomando conta. Aquele momento durou uma eternidade. 3 décadas de busca, de dor, de esperança quase morta, finalmente validadas por um pedaço de papel. Quando finalmente conseguiram se recompor, Beatriz limpou o rosto e abriu a pasta sobre a mesa. Temos a prova de parentesco, temos a gravação da confissão, temos a perícia grafotécnica que confirmou falsificação nas assinaturas dos documentos de transferência da fazenda. Ela bateu na mesa com determinação. Podemos processar criminalmente Marcelo Fontes por falsificação ideológica, estelionato qualificado e sequestro. Quando a gente entra com o processo? Luana perguntou, limpando as lágrimas. Amanhã de manhã. Vou protocolar na vara criminal e pedir prisão preventiva dele, baseada na gravidade dos crimes e risco de fuga. Valdir finalmente sorriu. Pela primeira vez em décadas, havia esperança real no olhar dele. Foi quando o telefone de Beatriz tocou. Ela olhou a tela e franziu a testa. É o Dr. Henrique, outro advogado que me ajuda às vezes. Atendeu no viva voz. Henrique, a voz do homem do outro lado estava tensa. Beatriz, você está com a família Santos aí? Estou. Por quê? Preciso que vocês ouçam isso. Acabei de receber uma ligação de alguém que diz ter trabalhado para Marcelo Fontes há 30 anos. Todos no escritório congelaram. Como assim? Beatriz se inclinou para frente. Um homem chamado Josué Pereira. Ele diz que foi motorista particular de Marcelo na época em que a bebê desapareceu. Luana cobriu a boca com as mãos. Clara agarrou o braço de Valdir. Ele quer falar? Beatriz perguntou, a voz tensa. Mais que isso, ele quer testemunhar. Disse que não aguenta mais carregar o peso da consciência. Mande ele vir aqui. Agora. 40 minutos depois, um homem de 60 e poucos anos entrou no escritório de Beatriz. Josué Pereira tinha cabelos grisalhos, ombros curvados e olhos cansados de quem não dormia direito há muito tempo. As mãos dele tremiam quando sentou na cadeira oferecida. Obrigado por me receber, ele disse baixinho, sem conseguir olhar nos olhos de ninguém. O senhor disse que trabalhou para o Marcelo Fontes? Beatriz foi direto ao ponto. Por 15 anos. Fui motorista dele, fazia serviços, alguns legais, outros. Josué engoliu seco. Outros que eu não tenho orgulho. Valdir deu um passo à frente, a voz rouca. Foi você que pegou minha filha? O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Josué fechou os olhos, as lágrimas escapando. Foi. A palavra saiu em um sussurro quebrado. Foi eu. Clara soltou um gemido de dor. Luana precisou segurar a mãe para que ela não desabasse. Tiago cerrou os punhos, a raiva fervendo dentro dele. Como você pôde? Valdir avançou, mas Beatriz o segurou. Como você pôde roubar um bebê? Como? Eu não sabia! Josué gritou, abrindo os olhos vermelhos. Juro por Deus que eu não sabia o que estava fazendo. Marcelo me disse que a criança estava em perigo, que os pais eram usuários de drogas, que eu estava salvando ela ao levar para o orfanato. Ele me pagou R$5.000 e disse que era para não falar com ninguém porque os pais podiam me processar. E você acreditou? Luana cuspiu as palavras. Eu era jovem, burro e precisava de dinheiro. Josué enterrou o rosto nas mãos. Só descobri a verdade anos depois, quando vi Marcelo fazendo a mesma coisa com outras famílias. Percebi que ele era um monstro, que eu tinha ajudado um monstro. Por que você nunca falou nada? Beatriz perguntou. Medo. Marcelo tem poder, conexões. Ele me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca, inventaria que eu planejei tudo, que eu extorqui as famílias, me transformaria no culpado. Josué olhou diretamente para Clara e Valdir. Mas quando vi na cidade que vocês tinham voltado, que estavam lutando de novo,
Não consegui mais ficar quieto. Eu tenho filhos agora, netos. Imagino se alguém fizesse isso com eles. Ele tirou um envelope do bolso interno do casaco. Eu guardei provas, gravações de conversas com Marcelo na época, recibos de pagamento, tudo. Achei que um dia precisaria me proteger. Agora quero que isso sirva para derrubar ele. Beatriz pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu e encontrou pendrives, papéis antigos, recibos com a assinatura de Marcelo. Isso é ouro puro, ela sussurrou. Com isso, a gente não só prova o sequestro, como prova premeditação. Marcelo não tem como fugir. Valdir se aproximou de Josué. O velho olhou para ele com os olhos ainda cheios de lágrimas. Por um longo momento, os dois homens se encararam. Então Valdir estendeu a mão. Você errou. Errou feio, mas está tentando consertar. Isso conta. Josué segurou a mão dele e desabou a chorar. Me desculpem tanto. Clara se levantou da cadeira, trêmula, e caminhou até Josué. O homem olhou para cima, apavorado, esperando talvez um tapa, um grito. Em vez disso, Clara colocou a mão no ombro dele. Você trouxe de volta minha filha, não da forma que eu queria, mas trouxe. E agora você vai ajudar a gente a fazer justiça. Isso é o suficiente. Luana não conseguia parar de chorar. Tiago também não. Até Beatriz precisou limpar o rosto. Aquele momento de perdão, de redenção, de humanidade no meio de tanta dor, era algo que nenhum deles esperava. Na manhã seguinte, Beatriz entrou no fórum da comarca com uma pasta grossa debaixo do braço e uma determinação de aço nos olhos. Ao lado dela, Luana, Clara, Valdir, Tiago e Josué. O processo criminal contra Marcelo Fontes foi protocolado às 9 da manhã. Às 11, o mandado de prisão preventiva foi expedido. Ao meio-dia, a polícia chegou na fazenda Vale do Sol. Marcelo estava no escritório quando ouviu o barulho das sirenes. Correu até a janela e viu 3 viaturas estacionando na frente da casa. Seu rosto ficou pálido. Quando os policiais bateram na porta, ele tentou manter a compostura. Deve haver um engano, oficiais. Eu sou um empresário respeitado. Não, Marcelo Fontes. O senhor está preso preventivamente por falsificação ideológica, estelionato qualificado, sequestro e formação de quadrilha. O delegado mostrou o mandado. O senhor tem direito a permanecer calado. Tudo o que disser pode ser usado contra você. Isso é um absurdo. Eu vou processar todos vocês. Mas as algemas já estavam sendo colocadas nos pulsos dele. Enquanto era levado para a viatura, Marcelo viu, do outro lado do portão, um grupo de pessoas observando. Clara, Valdir, Luana, Tiago, Beatriz e Josué. Todos em silêncio, vendo o homem que destruiu tantas vidas finalmente sendo levado. Marcelo olhou nos olhos de Clara. Pela primeira vez, não havia arrogância no rosto dele. Havia medo, medo real. Vocês não vão ganhar. Ele gritou enquanto era empurrado para dentro da viatura. Eu sou poderoso demais. Vou sair e destruir todos vocês. A porta bateu. A sirene ligou. O carro se afastou. Clara segurou a mão de Valdir. Valdir segurou a mão de Luana. Luana segurou a mão de Tiago. Acabou? Clara sussurrou, a voz fraca. Ainda não. Beatriz respondeu. Ele vai tentar se soltar. Vai contratar os melhores advogados, usar todas as influências. A batalha ainda não terminou, mas a gente tá vencendo, Tiago disse, um sorriso surgindo no rosto. Beatriz olhou para a fazenda, para o portão de ferro, para a casa que um dia pertenceu a Clara e Valdir. Sim, a gente tá vencendo. E pela primeira vez em 3 décadas, Clara sentiu algo que achava que nunca mais sentiria. Ela sentiu que finalmente estava voltando para casa. Mas naquela noite, quando todos estavam dormindo, o celular de Beatriz tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu. Alô? A voz do outro lado era distorcida, provavelmente usando modulador. Mas a mensagem era clara.
Doutora Beatriz, a senhora não sabe em que se meteu. Marcelo tem amigos poderosos, muito poderosos. Se a senhora não retirar o processo até amanhã, ao meio-dia, as consequências serão graves para a senhora e para sua família. A ligação caiu. Beatriz ficou sentada no escuro do quarto, o telefone tremendo na mão. A guerra estava apenas começando. Beatriz não dormiu naquela noite. Ficou sentada na poltrona da sala, o celular na mão, a ameaça ecoando na mente. As consequências serão graves para a senhora e para sua família. Ela tinha uma filha de 12 anos morando com a avó em outra cidade. Tinha uma irmã, tinha sobrinhos. Às 6 da manhã, o telefone tocou de novo. Mesmo número desconhecido. Dessa vez, não era voz modulada. Era Marcelo Fontes. Dormiu bem, doutora Beatriz? A voz dele estava calma, controlada, perigosa. Imagino que não. Ameaças costumam tirar o sono das pessoas. Você não me assusta, Marcelo. Não? Ele riu baixinho. Você tem família, doutora Beatriz, pessoas que você ama. Seria uma pena se algo acontecesse. O sangue de Beatriz gelou. Se você encostar um dedo nela... Eu não vou fazer nada, Marcelo interrompeu. Desde que você retire o processo até o meio-dia de hoje. É simples, você desiste, eu saio da prisão e cada um segue sua vida. Ninguém se machuca. E as 23 famílias que você destruiu, e Clara, Valdir e Luana, eles não merecem justiça? Justiça? Marcelo cuspiu a palavra. Você realmente acredita nisso? Eu tenho juízes no bolso. Políticos me devendo favores, empresários que dependem de mim. Mesmo que você continue, eu vou sair. E quando eu sair, Beatriz, você vai se arrepender de ter mexido comigo. A ligação caiu. Beatriz ficou sentada, tremendo. Pela primeira vez desde que começara essa batalha, ela sentiu medo de verdade. Às 8 da manhã, Beatriz reuniu Clara, Valdir, Luana, Tiago e Josué no escritório. Ela contou sobre as ameaças, sobre a ligação de Marcelo. O silêncio que caiu foi pesado. Você precisa desistir, Luana disse a voz firme. Não vou deixar uma criança inocente se machucar por causa da minha história. Não. Clara levantou da cadeira, apoiando-se em Valdir. A voz dela estava fraca, o corpo mais debilitado a cada dia, mas os olhos ardiam de determinação. A gente já perdeu 30 anos. Já deixamos ele vencer uma vez. Se a gente desistir agora, ele continua destruindo outras famílias. Outros filhos vão ser roubados. Não, a gente continua. Mas a filha dela... Luana tentou. Minha filha está segura. Beatriz interrompeu, a voz trêmula, mas decidida. Já liguei para minha mãe. Ela tirou minha filha da escola. Estão indo para casa de parentes em outro estado. Ninguém vai achar elas. Ela olhou para Clara. Eu entrei nessa luta pelo meu pai. Ele morreu sem ver justiça. Não vou desistir agora, nunca. Valdir colocou a mão no ombro de Beatriz. Você é mais corajosa que muita gente que eu conheci. Ou foi quando a porta do escritório se abriu violentamente. 3 homens de terno entraram. No meio deles, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, postura impecável. Ele sorriu ao ver Beatriz. Doutora Beatriz Carvalho, que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Quem é você? Doutor Augusto Mendes, advogado criminalista, representa o senhor Marcelo Fontes. Ele abriu uma pasta e colocou papéis na mesa. Vim entregar uma proposta de acordo. Não tem acordo, Beatriz respondeu friamente. Ouça primeiro. Augusto sentou-se sem ser convidado. Meu cliente admite que houve irregularidades na aquisição da fazenda há décadas. Ele está disposto a devolver a propriedade integral aos senhores Clara e Valdir Santos, mais uma indenização de 2 milhões de reais. Valdir arregalou os olhos. 2 milhões? Em troca, vocês retiram todas as acusações criminais e assinam um termo de confidencialidade. Ninguém fala sobre o caso. Nunca. Marcelo fica livre. Vocês ficam ricos e com a fazenda de volta. Todos ganham.
Exceto a verdade. Tiago cuspiu. A verdade é superestimada, jovem. Augusto sorriu. Dinheiro e propriedade são concretos. Justiça é abstrata. Clara olhou para Valdir. 2 milhões de reais. A fazenda de volta. Eles poderiam viver os últimos anos em paz, confortáveis, sem preocupações. Mas Luana falou antes. E as outras 23 famílias, elas também vão receber proposta? Augusto hesitou. Isso não está incluído no acordo. Então não tem acordo. Luana se levantou. Porque se a gente aceitar, Marcelo continua livre para fazer isso com outras pessoas. E eu não consigo viver sabendo disso. Você está abrindo mão de 2 milhões de reais. Augusto disse incrédulo. Estou abrindo mão de ser cúmplice. Luana olhou para Clara e Valdir. Vocês me procuraram por 30 anos. Não foi só para me achar. Foi para fazer o certo. Então vamos fazer o certo até o fim. Clara começou a chorar. Valdir abraçou a esposa e a filha juntas. A gente não aceita. Valdir disse, a voz firme. Pode levar sua proposta de volta para o seu cliente. Augusto guardou os papéis lentamente. Quando se levantou, o sorriso tinha sumido. Vocês vão se arrepender. Meu cliente tem recursos ilimitados. Ele vai arrastar esse processo por anos. Vai destruir a reputação de todos vocês. E no final, vai sair livre da mesma forma. Ele olhou para Clara, analisando o corpo debilitado dela. A senhora tem quantos anos? 70? Vai viver para ver o fim disso? Tiago avançou, mas Beatriz o segurou. Clara, tremendo, apoiou-se na mesa e encarou Augusto. Eu posso não viver para ver ele preso, mas vou morrer sabendo que lutei, que não me calei, que não deixei o medo vencer. As lágrimas escorriam, mas a voz não falhou. E isso, doutor, vale mais que qualquer dinheiro desse mundo. O silêncio que caiu foi absoluto. Augusto olhou para Beatriz. Última chance. Retiram o processo ou enfrentam as consequências. Vão embora, Beatriz disse abrindo a porta. Agora. Os 3 homens saíram. Quando a porta fechou, Clara desabou na cadeira, exausta. Valdir se ajoelhou ao lado dela, segurando a mão da esposa. Você tá bem? Estou cansada, meu amor. Tão cansada. Luana correu para buscar água. Beatriz pegou o telefone para chamar uma ambulância. Clara estava pálida demais, a respiração irregular. Não. Clara segurou o braço de Beatriz. Não quero hospital. Só quero ficar aqui, com minha família. Naquela tarde, enquanto Clara descansava no sofá do escritório, Beatriz recebeu uma ligação do fórum. Doutora Beatriz, aqui é o cartório da vara criminal. O juiz marcou a audiência de custódia do senhor. Marcelo Fontes para amanhã às 10 da manhã. A senhora estará presente? Estarei, Beatriz respondeu. Quando desligou, ela olhou para Luana. Amanhã o juiz decide se Marcelo continua preso ou se solta ele até o julgamento. E se soltarem? Tiago perguntou. Aí ele volta para a rua e a gente continua lutando. Valdir apertou a mão de Clara, que dormia no sofá. A gente aguenta, o tempo que for preciso. Mas naquela noite, Clara teve uma crise. A febre voltou, mais forte. O corpo frágil não estava aguentando a pressão, o estresse, a emoção de tudo. Luana ficou ao lado da mãe a noite inteira, limpando a testa dela com pano úmido, segurando a mão trêmula. Não desiste de mim agora, mãe. Luana sussurrava, as lágrimas caindo. A gente está tão perto, tão perto. Clara abriu os olhos, focando com dificuldade no rosto da filha. Minha menina, mesmo que eu não veja o final, você continua. Promete? Para de falar assim, Luana soluçou. Você vai ver a gente ganhar, vai voltar para a fazenda, vai. Promete. Clara apertou a mão dela com a pouca força que tinha. Promete que você continua, não importa o que aconteça comigo. Luana não conseguia parar de chorar. Eu prometo. Clara sorriu, fechou os olhos e voltou a dormir. Na manhã seguinte, Beatriz, Luana, Valdir, Tiago e Josué chegaram ao fórum às 9h30. Clara
estava fraca demais para ir. Ficou descansando com uma enfermeira que Beatriz contratou. A sala de audiência estava lotada. Jornalistas, curiosos, famílias que Marcelo havia destruído ao longo dos anos. Quando Marcelo entrou algemado, escoltado por policiais, ele varreu a sala com os olhos. Viu Beatriz, viu Luana, viu Valdir e sorriu. Aquele sorriso gelou o sangue de todos. Era o sorriso de quem sabia algo que eles não sabiam. O juiz entrou. A audiência começou. Beatriz apresentou todas as provas: gravação da confissão, DNA, perícia grafotécnica, testemunho de Josué, documentos das outras 23 famílias. Augusto Mendes contra-argumentou. Gravação obtida sem autorização, testemunha com interesse financeiro, documentos antigos sem validade, DNA que não prova crime. Foram 3 horas de batalha jurídica, até que o juiz bateu o martelo. Diante das provas apresentadas, mantenho a prisão preventiva do réu Marcelo Fontes. Ele responderá ao processo preso. A sala explodiu em aplausos. Marcelo ficou pálido. Augusto bateu na mesa protestando, mas a decisão estava tomada. Quando Marcelo era levado de volta, ele parou na frente de Beatriz. Você ganhou essa batalha, ele sussurrou venenoso. Mas a guerra ainda não acabou, e eu nunca perco. Dessa vez vai, Beatriz respondeu. Porque você não está lutando contra pessoas fracas. Está lutando contra pessoas que não têm mais nada a perder. Marcelo foi levado. Luana abraçou Beatriz, chorando de alívio. Valdir chorava também. Tiago sorria. Josué respirou fundo, sentindo um peso saindo dos ombros. Eles correram para o escritório para contar para Clara. Mas quando chegaram, a enfermeira estava chorando. Ela acabou de... Não podia ser. Luana correu para o sofá. Clara estava deitada, os olhos fechados, um sorriso sereno no rosto. Mãe, acorda! Mas Clara Santos tinha adormecido para sempre em paz. Em paz. Finalmente, em paz. Sabendo que sua filha estava de volta. Sabendo que a justiça estava sendo feita. O silêncio no escritório de Beatriz era quebrado apenas pelos soluços de Luana. Ela estava ajoelhada ao lado do sofá, segurando a mão fria de Clara, incapaz de aceitar que aquela mulher que a procurou por 30 anos tinha descansado. Valdir estava sentado no chão, encostado na parede, o rosto enterrado nas mãos. Seu corpo tremia, mas nenhum som saía. Era uma dor silenciosa, profunda demais para ter voz. A enfermeira que Beatriz havia contratado veio até Luana e colocou a mão no ombro dela com delicadeza. Sinto muito, querida, mas preciso te dizer, ela não sofreu. O coração dela simplesmente parou. Os médicos tinham alertado que ela tinha uma cardiopatia grave não tratada. Anos de estresse, de luta, de dor acumulada. O coração dela aguentou até onde pôde. Mas quando soube que a justiça estava sendo feita, que a filha estava de volta, ele descansou. Luana olhou para o rosto sereno de Clara. Havia um sorriso suave nos lábios dela. Um sorriso de quem finalmente encontrou paz. Ela sabia que ia ganhar. Tiago disse baixinho, ajoelhando-se ao lado de Luana. Ela morreu sabendo que vocês venceram. Valdir levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Ela me fez prometer uma coisa há alguns dias. Disse, se eu não chegar até o fim, você promete que vai ver a fazenda de novo? Que vai pisar naquela terra e lembrar dos dias bons? Eu prometi. E agora eu preciso cumprir. Beatriz se aproximou, limpando as próprias lágrimas. Vamos fazer mais que isso. Vamos garantir que a vitória dela seja completa. Os meses seguintes foram de batalha jurídica intensa. Augusto Mendes tentou todos os recursos possíveis, mas as provas eram irrefutáveis. Gravação da confissão, DNA, perícia grafotécnica comprovando falsificação, testemunho de Josué, documentos das 23 famílias destruídas.
O julgamento final aconteceu 6 meses depois da morte de Clara, numa sala de tribunal lotada. Jornalistas, curiosos, famílias que Marcelo havia arruinado, todos estavam lá para ver o desfecho. Marcelo Fontes entrou algemado, o rosto pálido, a arrogância completamente desaparecida. Ele era uma sombra do homem poderoso que um dia foi. Quando o juiz leu a sentença, a sala ficou em silêncio absoluto. Marcelo Fontes, pelos crimes de falsificação ideológica, estelionato qualificado, formação de quadrilha e sequestro, eu o condeno a 18 anos de reclusão em regime fechado. Além disso, determino a imediata restituição da Fazenda Vale do Sol aos herdeiros legítimos, Valdir Santos e Luana Ferreira Santos, bem como indenização de R$3 milhões a serem divididos entre as 23 famílias lesadas ao longo dos anos. O martelo bateu. A sala explodiu em aplausos, lágrimas e abraços. Marcelo abaixou a cabeça, derrotado. Enquanto era levado para fora, ele passou por Valdir e Luana. Parou por um segundo, como se fosse dizer algo. Mas as palavras não vieram. Ele apenas seguiu, cabisbaixo, para o resto que lhe restava de vida. Luana abraçou Valdir, chorando. Beatriz abraçou os dois. Tiago e Josué se abraçaram também, aliviados. A gente conseguiu, Valdir sussurrou, olhando para o teto como se pudesse ver Clara lá em cima. Amor, a gente conseguiu. 3 semanas depois, um carro parou na entrada da Fazenda Vale do Sol. Valdir desceu devagar, apoiando-se em Luana. Tiago veio logo atrás, carregando uma caixa. A fazenda estava exatamente como Clara e Valdir haviam deixado décadas atrás, só que maior, mais moderna. Marcelo tinha investido milhões ali, mas a essência, a terra, o cheiro do campo, tudo continuava o mesmo. Valdir caminhou até a casa principal, cada passo pesado de emoção. Luana segurava o braço dele, dando apoio. Foi aqui que eu pedi sua mãe em casamento. Valdir apontou para a varanda. Foi ali naquele ipê que a gente se beijou pela primeira vez. E foi naquele quarto. A voz dele falhou. Foi naquele quarto que você nasceu, Luana. Luana não conseguia parar de chorar. Estava pisando na terra onde sua história começou, onde seus pais foram felizes antes de tudo ser roubado. Tiago abriu a caixa que carregava e tirou uma foto emoldurada. Era Clara, jovem, sorrindo ao lado de Valdir, na frente daquela mesma casa. Os dois pareciam tão felizes, tão cheios de vida. Onde a gente coloca? Tiago perguntou. Na sala principal. Valdir disse. Bem no centro, para que ela esteja sempre aqui. Sempre em casa. Eles entraram na casa. A sala era ampla, com móveis modernos que Marcelo tinha colocado. Mas Valdir foi direto até a lareira, onde havia um espaço perfeito na parede. Tiago pendurou a foto com cuidado. Quando terminou, todos ficaram em silêncio olhando para o rosto de Clara. Bem-vinda de volta, mãe. Luana sussurrou. A gente trouxe você para casa. Nos meses seguintes, a fazenda foi transformada. Luana decidiu criar um projeto social ali. Metade da propriedade continuaria produzindo, gerando renda. A outra metade seria um centro de apoio para famílias que haviam sido vítimas de golpes, fraudes e injustiças, oferecendo assistência jurídica gratuita. Beatriz se tornou a coordenadora jurídica do projeto. Ela finalmente encontrou um propósito que honrava a memória do pai e ajudava outras pessoas. Tiago foi nomeado administrador da fazenda. Ele e Luana, com o tempo, foram se aproximando cada vez mais. Não era um romance explosivo, mas algo suave, natural, construído em respeito e admiração mútua. Josué pediu para trabalhar na fazenda também. Preciso fazer algo de bom com o resto da minha vida, ele disse. Valdir aceitou sem hesitar. O ex-motorista se tornou um dos funcionários mais dedicados, trabalhando especialmente com as famílias que vinham buscar ajuda, compartilhando sua própria história de redenção.
Das 23 famílias que Marcelo destruíra, 12 conseguiram recuperar parte do que perderam graças ao trabalho de Beatriz e da indenização. As outras encontraram ao menos justiça e fechamento. A história ganhou as manchetes regionais, depois nacionais. Família recupera fazenda roubada após 30 anos. Virou viral. Programas de TV pediram entrevistas, mas Luana sempre recusava. Não queria fama. Queria apenas viver em paz e honrar a memória da mãe. Um ano depois do julgamento, no entardecer de domingo, Valdir estava sentado sozinho na varanda da casa. Nas mãos, segurava a foto de Clara jovem. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e dourado. Luana se aproximou em silêncio e sentou ao lado do pai. Ela não disse nada, apenas colocou a cabeça no ombro dele. "Sabe o que sua mãe me disse na última conversa que tivemos?" Valdir começou, a voz embargada. Ela disse: "Valdir, eu não preciso ver a fazenda de novo. Não preciso ver ele preso. Eu só preciso saber que nossa filha está de volta. Porque a fazenda, a justiça, tudo isso é só terra e papel. Mas nossa menininha, ela é vida. E enquanto ela estiver viva, feliz, segura, a gente já ganhou." Luana começou a chorar silenciosamente. Ela tinha razão. Valdir continuou: "Eu tenho a fazenda de volta. Tenho justiça. Mas o que realmente importa é que eu tenho você, minha filha. A menininha que achei que tinha perdido para sempre." Ele virou-se para Luana, segurando o rosto dela entre as mãos. "Sua mãe procurou você por 30 anos. Nunca desistiu, nem por um dia. E sabe por quê? Porque o amor verdadeiro não morre. Ele atravessa décadas, supera injustiças, vence qualquer maldade." As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado dele. E no final, o amor sempre vence. Luana abraçou o pai, chorando. Ali, naquela varanda, sob o céu alaranjado, duas pessoas que haviam sido separadas pela crueldade humana estavam finalmente juntas. Tiago observava de longe, sorrindo. Beatriz estava ao lado dele, também emocionada. "Ela venceu, né?" Tiago disse. "Clara. Mesmo sem estar aqui, ela venceu." "Venceu." Beatriz concordou. "Porque a verdade sempre vence. Pode demorar, pode custar tudo, mas no final, a verdade sempre vence." Naquela noite, Valdir subiu sozinho até o quarto que um dia foi dele e de Clara. Olhou pela janela para a fazenda iluminada pela lua. Tudo estava em paz. Tudo estava certo. Ele pegou a foto de Clara jovem e segurou contra o peito. "A gente fez, meu amor." Ele sussurrou. "A gente trouxe nossa filha de volta. A gente recuperou nosso lar. E a gente mostrou para o mundo que gente honesta, mesmo pequena, mesmo sem poder, pode vencer." Uma brisa suave entrou pela janela, como um abraço invisível. Valdir sorriu. E pela primeira vez em 30 anos, dormiu verdadeiramente em paz. Porque a justiça havia sido feita. Porque a família estava reunida. Porque o amor tinha vencido. Meses se passaram. A fazenda Vale do Sol se tornou símbolo de esperança. Centenas de famílias passaram por lá buscando ajuda. Muitas conseguiram justiça. Outras, ao menos, encontraram conforto em saber que não estavam sozinhas. Luana e Tiago se casaram numa cerimônia simples na fazenda, com a foto de Clara no altar. Valdir viveu por mais alguns anos, feliz, cercado de amor, vendo netos nascerem e crescerem naquela terra que quase foi roubada para sempre. E quando ele partiu, foi enterrado ao lado de Clara, sob o ipê onde se beijaram pela primeira vez. A lápide dizia: "Clara e Valdir Santos, donos da fazenda Vale do Sol, pais de Luana, vencedores da maior batalha, a batalha pela verdade."